Olá, estudante da Geometria Analítica, de volta para mais uma videoaula. Nós já aprendemos como calcular a distância entre dois pontos, a distância de um ponto a um plano. Hoje, nós vamos aprender como calcular a distância de um ponto a uma reta e a distância entre duas retas, onde o conceito de produto misto será utilizado. Bons estudos a você. Vamos adiante, então. Olha só, pessoal, então nosso objetivo aqui é lidar com estes dois tipos de distâncias. Distância de um ponto a uma reta e distância entre duas retas dadas. Vamos iniciar estudando primeiro a distância de um ponto a uma reta. A questão colocada aqui é bastante objetiva. Nos é dada uma reta R e é dado um ponto do espaço, um ponto B. E nós queremos estabelecer a distância de B até R. Como obter essa distância? Eu vou proceder da seguinte forma. Vou olhar para dois pontos arbitrários sobre R, ponto A e ponto C. Agora olhamos para os segmentos orientados determinados por estes três pontos distintos. Segmentos orientados AB e AC. Calcular a distância do ponto B até a reta R passa pelo cálculo da área desse paralelogramo. E nós vamos calcular essa área de duas maneiras. Por um lado, nós recordamos a aula sobre o produto vetorial. A norma deste produto vetorial é esta área. Mas por outro lado também, esta área é a medida da base desse paralelogramo multiplicado por essa altura, ou seja, a medida da norma do vetor AC vezes a distância de B até R. Portanto, isolando-se essa distância, nós chegamos à fórmula fechada que a distância de B até R é a norma deste produto vetorial dividido pela norma do vetor AC. Olha só, vamos dar mais um passo, então, no nosso raciocínio. Vamos notar que o vetor AC, ele é um múltiplo escalar do vetor diretor de R. Aqui no lugar de AC, eu posso colocar lambda vezes o vetor diretor de R. E aqui embaixo também. E quando eu simplifico lambda em cima e embaixo, nós chegamos que a distância do ponto B até a reta R é a norma deste produto vetorial dividido pela norma do vetor R. Note que realmente essa fórmula é interessante. Ela é uma fórmula explícita que nos dá de fato a distância de B até R e depende exclusivamente desses dois entes. O ponto A é um ponto arbitrário sobre R e R é um vetor diretor da reta R. Essa fórmula da distância funciona quando B pertence a R, porque quando B está sobre a reta R, esses dois vetores, AB e R, são LD. Mas nós sabemos que o produto vetorial de dois vetores que formam um conjunto LD é o vetor nulo. Portanto, a distância de B até R, neste caso particular, é zero, como era já esperado. Para encerrar esta primeira parte da nossa videoaula, eu trago aqui um exemplo. Trata-se do cálculo da distância deste ponto até esta reta, dada pela interseção de dois planos. Então, nós precisamos, para resolver, primeiro um ponto arbitrário de R. Eu tomei esse ponto aqui. Esse ponto foi obtido fazendo-se z igual a zero nestas equações. Agora, eu preciso do vetor diretor desta reta R. Mas como ela é dada pela interseção de dois planos, o vetor diretor da reta R é dado por este produto vetorial, onde o primeiro vetor é normal ao primeiro plano e o segundo vetor é normal ao segundo plano. Logo,
efetuando este produto vetorial, nós chegamos que R é o vetor de coordenadas 2, 9 e 3. Nós já estamos prontos, então, para efetuar a conta da distância, já que nós temos todos os ingredientes. O ponto B, um ponto arbitrário de R e um vetor diretor da reta R. Usando-se, então, a fórmula que nós acabamos de deduzir, chegamos à conclusão que a distância de B até R é a norma deste vetor dividido pela norma deste. Efetuando, então, o cálculo dessas normas e simplificando, eu chego à conclusão que a distância do ponto B até a reta R é 6 raiz quadrada de 19 dividido por raiz quadrada de 47, unidade de comprimento. Nesta segunda parte desta videoaula, eu passo então a questão de calcular a distância entre duas retas. Vamos supor então que são dadas duas retas R e S e nós queremos estabelecer a distância entre elas. Essa distância ela já é conhecida em determinadas situações. Por exemplo, o caso de retas concorrentes, que trivialmente nós tiramos que a distância é zero. Outro caso conhecido é quando elas são paralelas. Portanto, a distância entre R e S nada mais é do que a distância de B até S, onde B é um ponto arbitrário escolhido em cima de R. Logo, a distância entre as duas retas recai na distância de ponto à reta, que corresponde à primeira parte da nossa videoaula de hoje. O caso em que as retas são reversas é tratado de maneira diferenciada desses dois, ou é um caso ligeiramente mais difícil. Então, dadas duas retas nessa situação, nós vamos proceder da seguinte maneira. A primeira coisa que eu faço é pegar um ponto arbitrário sobre R. Da mesma forma, eu escolho um ponto B arbitrário sobre S e considero o segmento orientado de A para B. Em seguida, nós vamos olhar para esses dois vetores. O vetor R é um vetor diretor de R, enquanto que S é um vetor diretor da reta S. Note agora que estes três segmentos orientados determinam, como nós sabemos, um paralelepípedo aqui. E nós queremos determinar a distância da reta R até a reta S, olhando para o volume deste paralelepípedo. O volume deste paralelepípedo é nada mais do que o valor absoluto desse produto misto, conforme nós já aprendemos em videoaulas anteriores. Por outro lado, o volume também pode ser obtido de uma maneira diferente. Ele pode ser dado pela área da base multiplicado pela altura do paralelepípedo. A área da base é a área do paralelogramo determinado por R e S. E esta área, conforme nós já sabemos, é a norma deste vetor, multiplicado pela altura, e a altura aqui para nós significa a distância entre R e S. Isolando-se então a distância destas igualdades que nós obtivemos, nós chegamos nesta fórmula explícita que nos dá a distância de R até S. Neste momento, eu quero chamar a atenção sobre a importância da fórmula que nós acabamos de obter. Uma fórmula que depende exclusivamente das retas R e S. Portanto, trata-se de uma fórmula de aplicação direta e bastante simples. Interessante que essa fórmula resolve também o caso de retas concorrentes, porque quando as retas R e S são concorrentes, como aqui, estes três vetores que aparecem na fórmula, R, S e AB, formam um conjunto LD, implicando que este produto misto é zero. Ou seja, a distância neste caso de retas concorrentes, de fato é zero, conforme nós já vimos no início da segunda parte do vídeo. Ela não é uma fórmula que pode ser aplicada para o caso de retas paralelas, porque neste caso de retas paralelas,
Note que esse vetor do denominador ele vai ser zero, portanto não faria sentido. Mas, no entanto, nós já vimos que este caso recai naquele primeiro caso que nós tratamos no início do vídeo, distância de ponta reta, que nós também sabemos calcular. Para encerrar o vídeo, nós fazemos uso direto da fórmula que nós acabamos de deduzir para calcular a distância entre essas duas retas. Olhando para os coeficientes do parâmetro da reta R, nós então estabelecemos o vetor diretor da reta R. Como a reta S é a interseção de dois planos, o seu vetor diretor é então determinado pelo produto vetorial desses dois vetores aqui, sendo que o primeiro é um vetor normal ao primeiro plano e o segundo vetor, J menos K, é um vetor perpendicular ao plano y menos z menos 2 igual a zero. Nós chegamos à conclusão que S é este vetor, de coordenadas 2, 3 e 3. Uma vez que vamos precisar do produto vetorial de R com S, calculamos de imediato para obter que este produto vetorial é este vetor. Este vetor, sendo não nulo, já nos mostra que as retas R e S não são paralelas e, portanto, esta fórmula pode ser utilizada. Para terminar a conta, eu pego este ponto sobre a reta R e escolho este ponto sobre a reta S. Aplico esses ingredientes na minha fórmula para concluir que a distância entre as duas retas é 12 sobre a raiz quadrada de 46 unidades de comprimento. Isto é o que precisávamos estudar a respeito da distância de ponta reta, distância entre retas. É sempre bom lembrar que o uso correto dessas fórmulas que nós obtivemos nesta videoaula requer prática através de exercícios. Bom estudo, então, e até o próximo vídeo.